Fala, Rodrigo. Fala, Mateuzinho. Tranquilo? Quer ser ponta, né, Mateuzinho? Quer ser ponta. Quer ser ponta, caramba. Boa noite, todo mundo. Aguardando aqui o seu Wagner Vilaron, grande fera. Da Limante. Vamos que vamos. Tá tudo tranquilo com vocês aí, gente? Tudo beleza? Grande Alex, Thiago, sejam bem-vindos. Aqui o Vilaron. E já coloquei nosso convidado. Somente aguardando ele aceitar, já vai entrar já. Sexta-feira à noite, um calor. Hoje o dia foi um sol para cada um, muita fumaça, muito seco o tempo. Opa, Vilaron, boa noite, meu querido. E Augusto, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Tá me vendo bem, me escutando legal? Vamos fazer aquele teste de áudio e vídeo, né? Eu ouço você muito bem, você me ouve bem, eu tenho que me enquadrar direitinho aqui, tá tudo certo. Perfeito, perfeito. Eu tô te escutando perfeitamente. Tá em que cidade, Vilaron? São Paulo, capital. Tá na capital? Tá muito seco aí também? Tá bastante, rapaz, tá bastante, cara. Ah, hoje até ameaçou uma chuvinha aqui, uma garoinha, o pessoal comemorou, mas ainda não deu pra saciar o ímpeto por uma umidade aqui em São Paulo, não. É, então, nossa, eu tô fazendo essa. Eu tô no Mantiqueira aqui de Guaratinguetá, né? Moro em Taubaté, então eu tô pegando essa Dutra todos os dias. Tá até parecendo uma menina, mas aí hoje acabei de ver a reportagem sobre as queimadas que estão tendo por perto, que deixa o ar desse jeito. Parece tudo meio nebuloso, tudo meio esquisito, muito seco. E Credo, tá ruim demais de respirar. parece que o avião do presidente até arremeteu por causa disso. Hoje tá feia a coisa. Ah, é? Teve isso também? Isso eu não vi, não. Você não Não vi, viu? não. Cheguei. É, ele tá Não chegando vi, em Sinop, cheguei. lá no Mato Grosso, e não conseguiu pousar. Caramba, Quer dizer, caramba. conseguiu na segunda. Vilarão! Conseguiu na segunda, daí deu, tá salvo. Vilarão, muito obrigado, cara. Já começar isso aqui, te agradecer por estar aqui comigo, bater esse papo comigo não, né? Com o pessoal, todo mundo que passa, que a gente faz a live aqui. Muita gente assiste depois no canal do YouTube, assiste no que eu passo para lá, então muita gente acaba acessando. E é um prazer enorme estar falando com você, cara. Tá com uma sexta-feira à noite, eu sei que é difícil, né? Uma sexta-feira à noite que é hora de dar uma descansada. Mas obrigado mesmo de coração pela gentileza desde o meu primeiro contato com você, viu, cara? Imagina, é um prazer muito grande estar com vocês, com o pessoal que acompanha o seu canal aí, enfim, o seu trabalho, muito bacana, muito bem desenvolvido, nasceu aí num contexto muito legal, né? E é bacana ver que você deu prosseguimento a isso. Então, no que a gente puder colaborar de uma forma humilde aqui, a gente está à disposição de vocês. Ah, legal. Vilarão, para a gente começar o nosso papo, antes da gente entrar em tudo que vem acontecendo, como é que está o Vilarão hoje? O que o Vilarão tem feito desde que saiu da Sport TV no começo do ano? O Vilarão tá em novos projetos? Como é que está a vida? Então, no começo do ano eu deixei o Sport TV porque eu vinha amadurecendo uma ideia há mais de ano, que era montar uma agência de marketing esportivo, né? Eu tenho como sócio o Gustavo Herbeta, que foi diretor do Corinthians durante 3 anos, trabalhou nas principais agências aqui do Brasil, trabalhou nos Estados Unidos. E há um ano, pelo menos, a gente vinha conversando, pô, vamos juntar aí as experiências, as nossas histórias e montar uma agência. Ele com um lado comercial e de publicidade muito forte, eu com essa parte de comunicação, né? Tive o privilégio da minha carreira
de passar pelas principais redações, tanto de jornal quanto de TV. E nos nossos papos a gente via que nossas visões de mercado eram muito parecidas. E a gente foi amadurecendo essa ideia, amadurecendo e tal. Aí no final de 2019 a gente, pô, vamos fazer? Vamos fazer. Vai ser o nosso projeto para 2020? Vai ser o nosso projeto para 2020. Então tá. Aí eu tirei férias em dezembro, viajei. Quando voltei em janeiro, comecei a conversar com o pessoal lá da Globo, do Sport TV e tal. Enfim, quando no final de fevereiro a gente chegou num acordo, eu me desliguei para montar a agência e para começar a operar no dia 2 de abril. O escritório abriria, tudo isso. Só que nesse meio tempo aconteceu um negocinho básico chamado pandemia. Atrasou a vida de um pouquinho de gente só. Do mundo, né? Enfim, mas acabou sendo uma experiência muito legal também. Não legal, evidentemente, não a pandemia, mas os desafios que ela nos impôs logo na abertura de uma empresa. Então, quando você via todo mundo fechando portas, com insegurança, a gente falou, pô, vamos encarar essa bronca aí, vamos tentar sair fortalecido de um momento tão difícil, né? E é o que a gente tem feito. Evidentemente não tem sido fácil, é um momento muito complicado para todo mundo, mas que está dando um casco para a gente muito rápido, né? Uma agência nova, a gente montou essa agência em abril, e hoje a gente já está com apesar do momento difícil, a gente já está com um leque de clientes, de alternativas de trabalho muito interessantes para o ano que vem. Então a gente conseguiu aproveitar a pandemia para apresentar a agência para esse mercado. Claro que é um mercado restrito, não é uma coisa como TV, que todo mundo te vê, fica sabendo o que está acontecendo com você. É uma coisa muito mais focada, muito mais de nicho, mas felizmente a gente está conseguindo colocar em prática todo aquele plano que a gente amadureceu durante um ano. Ah, legal, perfeito. Acho muito legal essa coisa de novos desafios, né? De se reinventar, principalmente nesse período todo. Você já vinha com a ideia desde o ano passado, mas enfrentou mais um desafio. A empresa é focada, Vilarão, você diz em carreiras de atletas individuais, mais focada no futebol, no esporte em geral, são instituições que são seus clientes, todo mundo. Como é que tá? Como é que funciona? Então, a empresa chama-se LMID, que são as iniciais de Let's Make Different, né? Vamos fazer diferente. E por que que Gustavo e eu, a gente resolveu concretizar, eu posso chamar até de um sonho, né? Há muito tempo, que eu trabalhei com jornalismo muitos anos, né? Só de Globo e Sport TV foram 13, mas tem Estadão, Lance, tem uma série de veículos aí que eu tive o privilégio de passar. Mas eu tenho uma formação de marketing, de publicidade, além do jornalismo. E eu sempre tive essa vontade de me enveredar nesse meio. E nos papos com o Gustavo, a gente percebia o seguinte, que você é do meio do futebol, você sabe disso muito bem também. O futebol é um meio muito sedutor, né? Todo mundo com certeza. Chama a atenção de todo mundo, envolve muita gente, as pessoas são muito fissuradas em tudo que envolve futebol, e isso faz dele um mercado muito sedutor. Mas ao mesmo tempo que ele é sedutor, quando você está do lado da empresa e você está louco para investir por causa de toda essa sedução que está em torno dele, você fica com um pezinho atrás, porque ao mesmo tempo que ele é sedutor, ele vira e mexe, tem noticiários não muito edificantes, né? A questão de tem esquema para lá, esquema para cá, não sei o quê. Enfim, aqui no Brasil a gente já teve 2 CPIs por causa de futebol, né? Então gera um certo desconforto, um pé atrás. E aí a gente conversando, a gente falava assim, cara, a gente tem de um lado clubes e atletas e entidades precisando muito de recursos, de receita, precisando muito se apresentar bem para este mercado, conquistar a confiança deste mercado. E a gente tem no outro extremo empresas, sim, com disposição de investimento, mas muitas vezes sem ter o nível de informação adequado para dar a essas empresas a segurança necessária de que eles estão fazendo a estratégia correta. E a gente viu nesse meio um espaço para atender os dois lados. Então, sim, para ajudar clubes, atletas e entidades a se apresentar ao mercado de uma forma com mais credibilidade, né, mais seriedade, e ajudar as empresas a fazer contatos com essas agremiações, com essas entidades, com esses atletas, com esses clubes, enfim,
que mais se adequem ao perfil de investimento dessas empresas. Então a gente chama a Elimid de uma espécie de um hub, que ela atende tanto os interesses das empresas, dos investidores, quanto tenta atender também essa ânsia de organização, de se apresentar de uma forma com mais credibilidade ao mercado de clubes, entidades e atletas. Então é nesse miolinho que a gente tenta se encaixar. Ah, perfeito, perfeito. E assim, por viver, eu rodo muito futebol no interior de São Paulo, principalmente, já estive no Mato Grosso, alguns clubes, e com certeza precisa de pessoas desse jeito que façam, que tente voltar à credibilidade do futebol, porque é uma coisa terrível. A gente vê de baixo para cima, dos clubes do interiorzão mesmo, aí, é o que você falou, questão dos esquemas, questão do amadorismo. Eu tive no Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso, primeira divisão do Campeonato Mato Grossense. Joga na Arena Pantanal. Só que se eu contar as histórias, você não acredita. Se eu contar o que acontece ali dentro, né? Porque quem tá olhando de fora é um glamour, é uma coisa assim. Futebol, como você falou, é muito apaixonante, é muito sedutor. Quem entra ali para sair é complicado. Não é. O mosquitinho picou, já era. O cara fica ali, o cara larga a família, larga tudo, mas não larga o futebol. Então, as histórias se repetem e muito, e muito. E é uma coisa muito séria, Vilarão, porque tem vidas envolvidas, tem sonhos de garotos envolvidos, tem sonhos de famílias dos garotos envolvidos. É uma coisa bem complicada. Exatamente. E é com essa linha de raciocínio, com essa visão, que a gente tenta dar essa colaboração. Né? Há muito tempo, assim, eu me orgulho muito que nas análises internas, de 6 em 6 meses, a Globo, Sport TV, eles têm um processo ali que é chamado de feedback. Né? Então, você é submetido a uma avaliação. Então, e esse processo te mostra, olha, quais são as suas virtudes, quais são os seus problemas, os seus defeitos, no que você precisa melhorar, no que você precisa aprimorar, o que você deve manter, né? E o que é muito bacana. E eu me lembro assim, que nas minhas avaliações, um dos pontos altos que eu sempre que era sempre apontado era a questão de credibilidade, né? Então, assim, eu me orgulho muito disso e em dado momento eu falava assim, cara, eu preciso levar isso, transformar isso numa propriedade minha, né? Então, assim, até de uma forma pretensiosa, eu tento colocar essa credibilidade agora em favor da minha empresa e dar a esse mercado uma opção de falar assim, olha, cara, se você não quiser fazer a coisa certa, nem me procure, entendeu? Agora, se você tiver com uma linha de trabalho correta, tal, porque eu não vou colocar toda a minha carreira, meu nome em jogo por causa disso. Então, de uma forma assim, humildemente, eu tento colocar esse pouco de credibilidade que eu adquiri durante mais de 25 anos de carreira, agora no mercado de marketing esportivo. Perfeito. E conquistar o nome, você ter credibilidade em cima desse nome, eu acho que é o que tem mais importante na vida da gente. É o principal patrimônio que a gente carrega, Augusto. Com certeza. Com certeza. E Vilaró, você perdeu uma vez. Se você teve uma conduta errada, que seu nome vazou aí, ficou. Para você reconquistar isso aí, você tem que caminhar muito, isso se conseguir reconquistar. Porque a grande maioria das vezes você volta a fazer tudo certo, mas o que fica marcado é aquilo lá que você fez de errado. Exatamente. No marketing, eu lembro de um professor meu, eu sou egresso da ESPM aqui em São Paulo, e ele falava isso, que quando você não gosta de um produto ou de um serviço, cara, você faz questão de espalhar isso para todo mundo. Você fala para 10, 20, 30, 50 pessoas. Mas quando você gosta, quando aquilo te satisfaz, dificilmente você comenta. E se comentar é com 1, 2, porque você parte do princípio que a empresa, o prestador, não fez mais do que a obrigação. Então é exatamente isso que você falou. Quando você faz alguma coisa errada, cara, depois para você dar essa volta, o investimento vai ser 10 vezes maior, o teu desgaste vai ser 15 vezes maior e talvez você não consiga. Então, a melhor lição é, faça tudo certinho. Perfeito, perfeito. Às vezes é o caminho mais difícil. Mais fácil pelo caminho mais difícil, mas do lado certo, né? Exatamente. É o mais difícil até você ter um problema.
Aí Com você descobre certeza. que difícil mesmo é você se livrar do problema, né? Superá-lo, né? Com certeza. Vilarão, vamos entrar agora no que vem acontecendo hoje. O que mais importante aconteceu hoje foi a convocação do Tite, né, vai retomar as eliminatórias aí sul-americanas. A convocação com goleiros Alisson Santos e o Everton, laterais Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodge, zagueiros Thiago Silva, Marquinhos, Felipe e Rodrigo Caio, meio-campistas Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Everton Ribeiro, e atacantes Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, Everton, Firmino, Richarlison. Talvez a grande surpresa Gabriel Menino, né, do Palmeiras nessa lista. O que você vê da seleção brasileira, essa retomada, essa convocação? Você acha que é o que tem de melhor mesmo? Augusto, eu acho que talvez a gente possa discutir aí alguns nomes, como sempre a gente pode discutir. Se eu não me engano, em relação à última convocação, foram 7 ou 8 mudanças, não é isso? Enfim, É, o Tite muda a convocação, mas assim, cá entre nós, a gente não sente tanta diferença. Assim. Claro que o Gabriel chama atenção, né, por ser um garoto ainda, mas está num momento interessante. Acho que ele tem uma característica muito bacana, que lembra um pouquinho o Daniel Alves, que é uma característica que eu não digo que ela seja uma tendência para laterais, mas eu acho importante você ter laterais, por exemplo, com a característica de um Fagner, que vai para a linha de fundo, né, tem essa verticalidade. Mas eu acho profundidade, né? legal, mas eu acho legal você ter laterais que comecem a olhar mais para o meio. E o Daniel Alves, acho que boa parte da carreira dele ele fez isso, né? Ao mesmo tempo que ele chegava, mas vira e mexe ele fechava para o meio e ele dava essa opção. E o Gabriel, se ninguém tirar essa característica dele, eu acho que ele pode ir para essa linha. Eu acho que ele tem essa característica, joga eventualmente no meio campo. Então é um garoto que maduro e bem trabalhado, eu acho que ele pode jogar com, talvez, não sei se com o mesmo talento, isso a gente vai descobrir com o passar do tempo, mas com uma função bem parecida que o Daniel Alves se notabilizou durante boa parte da carreira, que é um lateral meio campo, né? Então dá uma opção para o treinador bem interessante, porque é um cara que vai ajudar na construção, pelo menos vai iniciar uma construção de jogada. Se ele vai até o fim, aí são outros 500. Mas é um cara que pode apoiar a construção. E rapaz, hoje todo mundo que ajude a construir, para mim, já ganha um crédito, porque o futebol parece que o princípio básico dele deixou de fazer gols e passou a ser não tomá-los. Com certeza. Tirando o Bayern, né? Que hoje meteu 8-0 de Não, boa. não, o Bayern não. A gente pode tratar das exceções, né? Mas por enquanto, eu estou tratando do nosso mercado aqui Tem o ainda, né? futebol normal. Tirando o Exato, futebol exatamente, normal. exatamente. O Coração Tricolor fez uma pergunta interessante aqui. Marinho e Thiago Galhardo, que são, acho que hoje, os dois principais nomes do Campeonato Brasileiro, esse início do Campeonato Brasileiro numa retomada, né? Você acha que teriam algum espaço nessa seleção? Até porque os dois não são mais meninos, né? Os dois já são trintões. O Galhardo acho que tem 31, o Marinho também, já, se não tiver 30, tá beirando isso. Você acha que teria oportunidade ou você acha que o futebol brasileiro está bem abaixo para a gente tentar equiparar esse nível? Rapaz, assim, batendo papo com o pessoal, agora eu bato papo mais com o pessoal de bastidores do que com o pessoal de campo, né? Mas eu arrisco a dizer para vocês que se não tivesse liberado a convocação dos caras da Europa, porque tinha aquela história de que seria difícil trazer um cara da Europa, porque ele ia jogar aqui e ao voltar para a Europa ele teria que passar por aquele período de 14 dias de quarentena, não sei o que, Uhum. tal. Então a convocação dessa turma que joga lá ficaria difícil. Num cenário como esse, você não pode convocar o pessoal da Europa, eu acredito que o Marinho estivesse convocado. Agora, a gente precisa entender o seguinte, além dele não ser um garoto, mas embora viva um bom momento, o nível de intensidade do nosso futebol aqui é muito menor do que o disputado lá fora. Isso Parece outro esporte, né? Parece outro esporte. Você vê o campeonato assim, inglês. eu sei que é difícil para algumas pessoas assimilarem isso, entender?
Mas, enfim, é um fato. Eu não estou nem colocando isso como opinião. Tá? O nível de intensidade é muito grande. Então, com todos os atletas, todas as opções de convocação liberadas, eu acho que se você coloca o Marinho ali, por exemplo, eu acho que fica para ele difícil até de treinar. Né? Porque o ritmo, a intensidade dessa turma, apesar de pandemia, de tudo isso, é tão desproporcional, é tão superior, que você deixa um cara desse meio deslocado ali. Entendeu? Então, assim, eu vejo uma figura como o Marinho, como o Thiago, convocados, como eu te disse, só num cenário de você não poder trazer o pessoal da Europa. Uma vez que está todo mundo aberto... Nem o Gabigol foi, né? Nem o Gabigol nem foi. o Gabigol, nem o Gabigol. Então, a gente tem que considerar isso. A distância do futebol que se pratica aqui e lá ainda é muito grande. Sim, e voltando para essa realidade nossa aqui do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu com o Flamengo ontem, Vilarão? Você acha que tem alguma coisa a ver com a maneira de trabalhar do Domi? Você acha que ele ainda não se encaixou? É um time de muitas estrelas, é um time de muito ego envolvido, né? De muita coisa envolvida ali dentro, que o Jesus soube controlar muito bem isso, mas o Domi parece que ainda não, né? Oscila demais. Agora, você perdeu um jogo numa altitude contra o Independente Del Valle de 1-2, até um 3-1, até que vai, mas você tomar um sonoro 5-0, alguma coisa tá errada, né? Não, muita coisa, né? Eu acho que a derrota, ok, né? Se a gente considerar a altitude, se a gente considerar que o Del Valle é um bom time, né? Porque a gente não perde essa mania aqui no Brasil, especialmente quando você está falando de um time que ganhou tanto quanto o Flamengo ganhou, né? Só lembrando que ano passado o Flamengo foi campeão da Libertadores e brasileiro no mesmo fim de semana. Então, a gente sempre tende a analisar da perspectiva do brasileiro. Né? Então, se perdeu, foi alguma coisa que você fez errado e tal. Então, sim, tem muita coisa errada. Mas o time equatoriano é um bom time. Agora, quando você... Não é uma questão de perder. A forma como você perde. Né? Então, o que me chamou a atenção não foi a derrota, o placar. Assim, perderam 3 pontos fora de casa. Ok. Mas até tomar 5 da forma que tomou, pela experiência que a gente tem no futebol, eu acho que fica evidente que não é uma derrota normal de jogo. Né? Tem muito mais por trás dessa derrota do que condicionamento físico, do que uma tática que prevaleceu sobre a outra ou de condição técnica dos atletas. Fica evidente que tem algum problema ali. Eu acho que a tendência agora é começar a pipocar exatamente isso. De repente agora vão começar a falar do relacionamento do treinador com alguns atletas, de problemas de bastidor, de contratações que foram pedidas e a diretoria não bancou. Enfim, é natural que comecem a pipocar notícias desse tipo para tentar justificar algo que só com a parte técnica e tática fica difícil. Porque foi um atropelo, foi uma derrota. Né? E você está falando do atual campeão. Eu lembro que em 2012, eu tive o privilégio de ser enviado pelo Sport TV para fazer o Mundial do Japão do Corinthians. Né? E aí, lá no Japão mesmo, a gente batendo papo com o Tite e tal, o Tite, então técnico do Corinthians, ele manifestava a seguinte preocupação. Cara, se a gente ganha, o que eu faço com esse elenco? Né? E aí? Você está voltando para o Brasil em dezembro, campeão mundial. E aí, em fevereiro, no final de janeiro, você tem que iniciar a próxima temporada. E aí? E ele sabia que alguns atletas, ele teria que, se ele fosse analisar só do ponto de vista técnico e tático, ele teria que trocar. Só que como você vai dispensar um campeão mundial? Né? E ele optou, na temporada 2013, pela manutenção daquele grupo campeão. E a temporada 2013 do Corinthians foi ruim. E até hoje, se você falar com o Tite, talvez ele fale para você, puxa, eu devia ter trocado. Né? Apesar da grande conquista que o time teve, isso não pode ser um garantidor de continuidade para todo mundo. Algumas peças chegaram no máximo delas. Né? E de repente isso
pode ter acontecido com o Flamengo também. Eu acho que a saída do Rafinha talvez tenha evidenciado um pouquinho disso. E o técnico complicar um pouco. Se você for analisar, o Jorge Jesus deixou tudo, a engrenagem funcionando bonitinha ali e tal, né? Não é momento de você chegar querendo impor o seu estilo. Não, conquista resultados, ganha o grupo, ganha a torcida. E aí, com o tempo, você começa a impor as suas ideias, tal. Então, nesse ponto, eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade pro Domi. Uhum. E uma coisa que eu acho assim, que no futebol brasileiro não adianta querer bater de frente, de querer impor muito isso, que é segurar os atletas. Os jogadores chegaram num ponto altíssimo, talvez no ápice deles, jogadores quase todos ao mesmo tempo, como Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, não são mais garotos, Gabriel, não são mais garotos, são jogadores que Gerson, garoto. O Gerson ainda ele é garoto. E surgiram propostas absurdas por todos eles agora nesses últimos tempos, né? Surgiu do Benfica pelo Bruno Henrique, surgiu pro Arrascaeta agora há pouco tempo, surgiu pro Gerson do futebol inglês e não foram liberados, né? Talvez você pegue um Bruno Henrique da vida, talvez você pegue um Arrascaeta que não são mais garotos, fala, puxa, era a minha chance de financeiramente eu lidar, né? Até minha quinta geração tá tranquila. Acabam ficando. Isso gera uma frustração nos atletas muito grande, mesmo que inconsciente. Mesmo que é natural esse relaxamento aqui no Brasil, eu não acredito muito em jogadores a longo prazo, não acredito nisso por vivência, e não acredito também em muito sucesso em jogadores que retornam. São pouquíssimos casos que dá certo quando retornam. Que a expectativa fica na primeira passagem, muitas vezes o cara não consegue entregar na segunda. Então, eu sou meio contra. Claro que existem exceções. Mas com relação a essas do Flamengo, muitos jogadores chegaram ao ápice e tiveram essas propostas e não foram. Claro que não dá para você liberar todo mundo e desmontar o time inteiro. Só que tem casos que não tem como segurar. O Rafinha só foi liberado porque ele tinha cláusula no contrato dele que era obrigado a liberar, né? Quando ele veio para cá, ele colocou essa cláusula, senão também não teriam liberado. O presidente não gostou da postura do Rafinha, não gostou do que ele fez. Mas eu acredito que essa... às vezes aparece até um pouco de soberba. Se você conversar com a diretoria do Flamengo, tanto é que dos meninos do Ninho, tudo isso aí, o lado humano da diretoria do Flamengo ficou muito longe, né? Ficou muito assim, por declarações, por diversas situações. Então eu acho que tudo isso aí, muitos atletas insatisfeitos geraram isso aí, e é preocupante daqui para frente, viu, Vilarão? Não, sem dúvida. E quando eu falei do exemplo do Rafinha, é exatamente nesse ponto, né? Você vê, são vários atletas que se viram nessa situação de repente, realizar um sonho, de ter sua independência financeira. Não que o salário do Flamengo não possibilitasse uma independência financeira. Sim. Até, mas, enfim, sim, o patamar deles é diferente, né? Esses caras conversam com aqueles que estão na Europa. Então, eles sabem qual é o padrão de vida lá, quanto que você pode ganhar lá. Enfim, eles têm essa interlocução com aquele mercado. Então, quando você tem, 4, 5 jogadores no seu time passando por essa frustração ao mesmo tempo, é difícil. Uma cobrança excessiva, né? É difícil. Uma cobrança excessiva no futebol brasileiro, né? Você vai pra lá fora, você não vai sofrer, você perder duas, não vai ter torcedor entrando no seu treinamento armado, ameaçando sua família. Exatamente. Aliás, dizem que aconteceu um episódio parecido com o Luan, esse que está no Corinthians hoje, que era do Grêmio, e que quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, ele foi eleito o melhor jogador das Américas. O Rei da América. Ele tinha certeza que ele seria transferido. Né? Ele tinha essa convicção. Aí, quando chega nesse ponto, Augusto, o cara já começa a imaginar a vida dele lá fora. Esquece, tem que liberar, você tem que vender no auge. O cara já está pensando no tipo de casa que ele vai morar, porque ele já está conversando com os amigos dele lá, ele já tá pensando no carro que ele vai ter, onde as crianças vão estudar, ele já está pensando em tudo isso. E de repente isso não se concretiza, acaba criando uma frustração muito grande. Mas ele continua jogando em grandes clubes, jogou no Grêmio, jogou no Corinthians. Eu sei que para o torcedor é difícil entender isso. O torcedor acha que sim, o jogador chegou no time dele, cara, que mais que esse cara pode querer da vida? Ele tá jogando no meu time, né? Mas claro. Pro jogador não é bem assim, né?
muitas vezes jogar num time aqui no Brasil é muito legal, é um privilégio, mas é uma passagem para o mercado europeu. O sonho desses caras é estar ali. Se você perguntar, tenho certeza, se você perguntar para esses caras, o que você prefere? Um contrato bacana num clube de ponta na Europa ou disputar e ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira? Eu tenho certeza que 90% prefere o contrato com o time da Europa. Entendeu? E na cabeça do torcedor isso é quase impensável, mas infelizmente a realidade é essa. Quer dizer, infelizmente, né? Cada um cuida da sua vida, que agora eu estou falando como torcedor, né? Mas Sim. o fato é esse, para eles é muito mais importante esse salto profissional, disputar uma Champions, disputar um torneio europeu, do que propriamente ficar transitando aqui em grandes clubes do Brasil. Vamos para o outro lado, para o outro jogo de ontem também. São Paulo numa crise terrível, uma crise que não passa, né? Não estou falando nem crise agora em posições. São Paulo está ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, só que uma oscilação. O São Paulo é o time do não sei, né? O São Paulo, sempre o que você acha é o que não acontece. O São Paulo, ele é tudo ao contrário, né? Agora o treinador cai, não, agora o treinador ganha 3 jogos seguidos. Agora o treinador faz isso, aí muda tudo. Aí o São Paulo é completamente o time do não sei, é o time que ontem o resultado completamente normal, você fala assim, o River Plate faz 6 meses que não joga, tá, mas time por time, o River Plate nas últimas 2 finais da Libertadores ele estava, nas últimas 3, né, nas finais ele estava, o timaço do River parado há 6 meses, o São Paulo oscilando demais, o resultado 2-2 seria um resultado normal. O que não foi normal nessa campanha do São Paulo foi perder para o Binacional, lá no começo. O que prejudicou essa primeira fase do São Paulo foi ter perdido para o Binacional. Mas o São Paulo, com essa oscilação, ontem deu uma sorte danada, 2 gols contra do River. O time, mais uma vez, o time do não sei, o time que oscila demais, os jogadores que hoje arrebentam, que nem foi o Gabriel Sara no fim de semana, é capaz de não jogar, não pegar na bola no jogo seguinte. O que acontece com o São Paulo, Vilarão? Então, rapaz, o que mais me incomodou no jogo de São Paulo ontem não foi nem tanto o placar, né? Como você falou, o River é um baita time, independentemente de ter parado esses 6 meses ou não, mesmo sem estar no auge da sua performance, ainda assim é um bom time. O que mais me incomodou foi exatamente isso que você citou da oscilação, né? São Paulo fez um campeonato paulista ruim, começou o brasileiro com aquela pressão toda, conseguiu um bom desempenho no brasileiro, está numa posição bacana, enfim, vinha convencendo no Campeonato Brasileiro, se não joga o que o torcedor imagina, pelo menos o suficiente para ficar numa posição confortável na tabela. E de repente muda a chavinha e apresenta o desempenho, a performance de ontem. E isso sim, isso me chamou a atenção. Parecia que, especialmente o meio campo do São Paulo, né? Uma nhaca, uma dificuldade de criar, sabe? Era um jogo de Libertadores. O Hernanes parece que nunca jogou bola na vida dele. A bola bate, né? Parece um paredão, né? Então, a sensação que dava é que, você tá numa Libertadores com o River. E a sensação que eu dava é que eu tava transmitindo um jogo do São Paulo de pré-temporada. Sabe, quando volta das férias e tá todo mundo ali ainda fora de forma, sem ritmo de jogo, às vezes sem saber o nome direito do companheiro, muitas contratações novas que chegaram naquele momento, sem padrão de jogo. A sensação que dá é que tudo que foi feito até aqui não valeu de nada na partida de ontem, né? Era um time começando do zero. E é isso que me preocupa no São Paulo. A oscilação é natural. Todo mundo passa por isso. Ocorre que a oscilação do São Paulo é muito acentuada. Então, esse nível de oscilação, não é a oscilação propriamente dita, mas o nível de queda, quando cai muito. Né? Então, acho que o grande desafio do Diniz nesse momento é esse. Gente, quando mudar a chavinha, não precisa tirar o pé dessa forma. Entendeu? Não é nem tirar o pé, mas bom, ele é um psicólogo, talvez melhor do que a gente, ele consiga essa explicação do porquê que o time, quando muda a competição dessa forma, ele sobe e desce de uma forma tão intensa assim. Então, a hora que der uma equilibrada nisso, eu acho que o São Paulo tem potencial para ter, se não o desempenho dos sonhos, mas pelo menos para brigar ali em cima.
Mas o Diniz, Vilarão, o Diniz, ele acho que ele ainda também, ele como treinador, ele não se encontrou ainda, né? Porque ele fica muito assim, principalmente em termos de resultado, né? Em termos de resultado, ele nunca deu resultado em lugar nenhum, tirando o Audax, chegou na final lá, mas é outra pressão, outra, né? Uma coisa que acontece assim. Não foi bem no Atlético Paranaense, não foi bem no Fluminense, no São Paulo agora está dessa mesma maneira dos outros clubes, e ele tem um respaldo que ninguém tem. É estranho no Brasil, né? Eu conversando com o Arnaldo Ribeiro, inclusive vou conversar de novo com ele na semana que vem. O Arnaldo falou assim: o Diniz é o cara com mais respaldo no mundo, sem resultado, sem ter o porquê desse respaldo. Muito treinador, por muito menos, não tem esse respaldo, né? Não tem essa paciência, essa coisa. Fala assim, o dinizismo lá que eles falam, da maneira de jogar. O Diniz, ele é muito teimoso na exposição dos zagueiros dele, ele joga sem proteção nenhuma na frente da zaga dele, então ele expõe demais seus zagueiros. A maneira que ele sai jogando ali de trás, uma coisa é você fazer isso contra o Mirassol, outra coisa é você fazer isso contra o River Plate. Claro. Então né? Então é bem complicado. E você a característica dos seus atletas muitas vezes não te permitem fazer isso. Né? Ele mudou os dois zagueiros do São Paulo, ele tirou o Bruno Alves e o Arboleda para colocar o Léo e o Diego para melhorar isso aí, até melhorou. Até melhor, mas longe do ideal. Então você tira algumas carências e coloca outras. Né? E você tira uma experiência que você tinha com uma zaga e coloca outras. Opa, tem uma piscada na luz aqui. E coloca outras carências. Outra coisa que o Diniz, assim, ao meu ver, claro, a minha opinião, muda mal demais. Muda errado demais. O Diniz, quando ele tá perdendo o jogo, ele faz 3, 4 alterações, faltando 10 minutos, onde o zagueiro vira lateral, o ponta vira meia, o meia vira não sei o quê, e fica todo mundo perdido. Muitas vezes ele fica só com zagueiros e só atacantes. Ninguém ali no meio. Então, às vezes, a teimosia dele bate, que eu acho que em todas as áreas da vida, não só como treinador de futebol, você tem suas convicções, você tem suas ideias, você tem seus ideais, você tem no que se acredita, mas quando você vê que está dando errado, você tem que tentar fazer alguma coisa diferente, você tem que escutar outros lados, você tem que testar outras coisas. E eu não vejo muito isso no Diniz. No futebol, na vida, né? A linha que separa convicção e teimosia, ela é muito tênue, né? No futebol, quando você ganha, você é convicto, quando você perde, você é teimoso. Mas o que eu entendo do trabalho do Diniz, assim, eu até admiro essa convicção dele. Ele tem um estilo de jogo que ele não abre mão, ele faz até adaptações. Se você analisar como o Audax jogava, dava até calafrio. Né? Sim. Negócio de o goleiro dava chapéu. O goleiro... Exatamente. Então você vê que nesse ponto, você vê que ele já amenizou um pouquinho. Ele já não corre tantos riscos assim, até pelo que você falou. A pressão, o ambiente é completamente diferente. Mas para você, o que eu entendo da forma de jogo, das concepções e ideias do Fernando Diniz, é que para você colocar em prática esses conceitos, você precisa de jogadores com características muito peculiares. Né? E aí eu não estou falando só de goleiro que dá chapéu, de zagueiro que sai fintando, não é isso. Você precisa de um nível de inteligência tática, de consciência de campo de todos os atletas. Porque para sair jogando dessa forma, você precisa que o time todo se mobilize para dar opção de passe, para ninguém ficar encurralado ali. Né? E para você conseguir atletas com esse nível de compreensão de jogo e de habilidade e de condição técnica, é muito difícil. Então, para você ter uma convicção como essa, em um estilo de jogo como o Diniz tem em tese, eu costumo dizer que você tem que ser técnico de um grande europeu, porque ali você tem que ter dinheiro para contratar ponto a ponto ali. Sabe? Não dá as peças que você acredita, né? Claro. As características que você acredita. Para jogar do jeito que você quer, para jogar desse jeito, você tem que assim escolher a dedo, peça por peça. Então você assim, o Real Madrid pode ter convicções desse tipo, porque ele contrata quem ele quiser no mundo, entendeu? Agora, você chegar num clube brasileiro, qualquer que seja, e querer impor isso a quem está lá, é muito difícil. É muito difícil porque a maioria dos atletas hoje não tem características, não tem condições de cumprir essas funções que são muito, mas muito específicas. Então, por isso que eu acho que... Aí eu concordo com você. Nesse ponto, eu acho que aí ele é um pouco teimoso, porque às vezes ele espera de um jogador que, coitado do atleta,
ele até tenta exercer aquela função, mas ele não tem capacidade para aquilo. E aí você tem que falar assim, peraí. Eu posso contratar quem eu quiser para jogar dessa forma? Não. Você tem que jogar com o que está aí. Então, peraí. Então, assim, eu não posso querer que esses caras cumpram tudo que eu penso. Eu tenho que me adaptar às limitações e às características deles. E eu sempre falo isso. Eu acho que técnico bom é aquele que consegue tirar o máximo de cada um que você tem. Né? Então, nesse ponto, acho que o Diniz precisa rever um pouquinho os conceitos dele. Aqui o que o rapaz aqui, como chama? Goleiros de plantão. Então você acha que o Diniz teve um pouco de sorte com o Audax em relação a jogadores inteligentes? Eu vou responder antes do Vilaron. Com certeza. Com certeza ele teve. Não é questão de sorte, ele tem muito mérito dele. Só que ele teve uma sorte daquele time se encaixar. E é o time que o Audax ele pôde, mesmo que com características assim, com características não, com não são o top do futebol brasileiro, de tecnicamente falando, só que são as características que o Diniz quer. Ele montou o time com as características que ele quis, o time do Audax. E se encaixou de uma maneira que é muito difícil se encaixar novamente. Isso aí a gente vê exemplos no futebol aí, a gente vê um Santo André campeão da Copa do Brasil, a gente vê um Paulista de Jundiaí campeão da Copa do Brasil, alguns times que se encaixaram, São Caetano, que chegou numa final de Libertadores, que aquele time se encaixou. E o Diniz aí, nesse ano aí, com certeza, ele teve uma sorte sim. O que você acha sobre isso, Guilherme? E tem outro ponto que ajuda a entender um pouquinho disso. Quando você trabalha com desconhecidos, como o Diniz trabalhou no Audax, é muito mais fácil você pedir e exigir que os atletas façam funções que eles não estão acostumados a fazer. Né? Então, o Audax, para aquele grupo do Audax que fez sucesso, qualquer determinação que ele desse ali, se fosse para goleiro, para zagueiro, para lateral, para meio, para atacante, os caras cumpriam. Porque, todo mundo desconhecido ali, querendo aparecer, querendo uma vitrine. Agora, imagina você chegar num São Paulo e ter que pedir isso para o Daniel Alves, para o Alexandre Pato, para o Hernanes. É diferente. É diferente. O cara não vai ter a mesma disposição para fazer aquela função que você pede que o carinha que é desconhecido, que está buscando um espaço, aparecer um pouquinho, faz. Então são situações bem diferentes. E pior, né, Vilão? Você vai tirar características de um cara que chegou a ser o melhor do mundo, por exemplo, o Daniel Alves na posição dele. Você pede para fazer uma outra função, fala, mas peraí, se eu vou estar fazendo essa função aqui, tá me tirando o que é meu melhor, né? O que me fez aparecer para o mundo, o que me fez. Você pega, coloca o Hernanes de uma outra característica, você coloca que já não é mais menino, o Daniel Alves já não é mais menino, então você muda completamente o que você falou. Perfeito. E o que o Fabrício Junqueira aqui, meu grande amigo também que está vendo aqui, falou também. A pressão do Audax é completamente diferente de um time grande. Então não dá para comparar. Não, e o Audax, se dá errado, tudo bem, o pessoal ia criticar, ia falar, mas ele continuaria investindo naquele método, como investiu. Se você for procurar aí lances que deram errado naquele time do Audax, você vai achar 2, 3, 4 exemplos. Mas nem por isso ele deixou de praticar esse estilo de jogo. E claro, sem essa pressão da mudança, olha só, deu errado, não sei o quê. Sem isso e com a insistência, mesmo que os jogadores não tenham toda aquela habilidade, toda aquela condição técnica, a repetição acaba te aprimorando, né? Eu lembro o Oscar Schmidt falando que o pessoal fala, o apelidou de mão santa, né? E ele ficava bravo, ele falava assim, não tem nada de santa. Depois que terminava o treino, eu arremessava 1000 bolas. Entendeu? É mão de treino, não é mão santa. Então é isso, a repetição, mesmo que você não seja um jogador brilhante, um esportista brilhante, se você for dedicado e fizer a repetição, você vai melhorar a sua performance, claro. Perfeito. Vilarão, vamos dar uma paradinha aqui, a gente já volta já na sequência, porque o Instagram ele dá uma cortada, a gente já volta já para a gente encerrar também, fazer mais uns 20 minutinhos. Vamos lá. Pode ser? Claro. Pessoal, já estamos voltando já, tá? É só o tempo da gente gravar aqui e já estamos voltando.